convidá-las para as nossas possibilidades, né? Temos muitas novidades, muita coisa boa para vir aqui, né? E eu quero incentivar cada um de vocês a manter-se nos estudos, a manter-se nas pesquisas, a trazer para dentro da sua rotina, do seu trabalho, da sua curiosidade, até mesmo do seu propósito, né? Conhecer mais, ter autonomia de decidir, de ter um pensamento crítico. E para isso, eu quero dar uma grande dica, importantíssima. Quando nós queremos fazer uma boa pesquisa, nós precisamos ter em mente fugir completamente do método teleológico. O que é isso? O método teleológico é quando você já sabe o que quer provar, já sabe onde quer chegar, e isso vai determinar todo o caminho da condução da sua leitura, da condução dos seus estudos. E o que nós queremos evitar aqui é isso, o método teleológico. Por quê? Muitos conhecem o método de arqueologia bíblica, que é relacionado ao fundamentalismo religioso, e que, por isso, tem a intenção de fazer trabalhos que seriam arqueológicos, mas com a intenção de comprovar a veracidade da literalidade do texto bíblico. Então, não há um interesse aqui de pesquisar, de buscar indícios, de buscar evidências. O que se quer nesse método teleológico é simplesmente comprovar os textos bíblicos como literais, como fatos, o que com análise contextualizada não é possível. Então, quero avisar que o propósito desse curso e de todos os cursos que eu forneço não é falar de pesquisador tal, ou professor tal. Então, não queremos trazer aqui análises de pessoas, nós não fazemos isso. O que nós queremos além de provocar e incentivar a pesquisa, também trazer questões metodológicas para que os critérios da sua pesquisa sejam bem fundamentados. Então, repetir o que os professores falam, não é pesquisa. Se copiar materiais de cursos e elaborar os seus próprios cursos, não é pesquisa. Inclusive é plágio. Trazer o texto, tentando interpretar ele como se ele fosse escrito para nós hoje, não é pesquisa, não é metodológico, não é científico, não é critério nenhum para pesquisa. Então, eu quero incentivá-los a entender esses textos que nós temos aqui na Bíblia, que não é um único livro, e mesmo o nosso curso que estuda, que explora o livro de Juízes, como qualquer outro livro da Bíblia, não foi escrito de uma vez só, numa mesma época, pelas mesmas pessoas. Então, texto por texto, tem que ser muito bem trabalhado, muito bem analisado. Então, incentivo você a fazer uma leitura cuidadosa, usando essas aulas gravadas, junto com o texto bíblico e analisando como as traduções estão fazendo, como os tradutores mostram e fazem essas diferenças. E aí você vai conseguir perceber por si mesmo como os tradutores mudam e reinterpretam textos, colocam no texto aquilo que não está ali, trazendo uma nova visão, incluindo e projetando a sua teologia para dentro do texto. É isso que nós queremos evitar, de nos projetar para dentro do texto, de projetar as nossas expectativas, a nossa realidade, a nossa mentalidade para dentro do texto. E é isso que nós não queremos fazer. O propósito de todos os meus cursos aqui é sempre fornecer materiais, fornecer ferramentas para que você crie autonomia na sua pesquisa e tenha condições de analisar aquilo que tem método, aquilo que não tem método, aquilo que simplesmente quer provar a sua fé ou a sua teologia e aquilo que está seguindo a interpretação dos textos dentro do seu contexto. E isso é fundamental
Nós só temos realmente liberdade quando temos autonomia e conhecimento para decidir sobre isso. Sem conhecimento, você não tem nem condições de decidir sobre determinado assunto. Então, nós não estamos aqui para provar nem quem sabe mais, nem quem sabe menos, ou que religião que faz certo, que religião que faz errada. Nós estamos aqui para deflagrar questões importantíssimas e que influenciam na interpretação e no uso dos textos bíblicos. E por isso, eu quero te convidar, se você não conhece os outros cursos, se você não conhece o meu canal no YouTube, onde tem muito material à disposição, se você não sabe o que estamos fazendo e produzindo, quero te convidar a entrar em contato por e-mail ou acessar o link em todas as minhas bios de todas as minhas redes sociais, e lá você vai ter todas as possibilidades. Se você não conhece ainda o curso de Bíblia Hebraica, Formação em Conteúdo, esse curso é especificamente para entendermos como o Antigo Testamento foi escrito. O Antigo Testamento, que é a primeira parte das Bíblias, tá? Em que contexto histórico, quais foram as circunstâncias em que esses livros foram escritos, as mudanças, os interesses, as diferenças, até mesmo quem era o reino do norte, o reino de Israel, quem era o reino do sul, o reino de Judá, os povos ao redor. O que essa formação desse livro tem a ver, muitas vezes, com as políticas modernas na região da Palestina, no país político de Israel hoje, e por que é que eles usam textos bíblicos para justificar questões de posse de terra, questões políticas. Nós falamos sobre isso também no curso Bíblia Hebraica, Formação e Conteúdo. Você é muito bem-vindo a adquirir esse curso, porém, ele não é um curso que abrange toda a Bíblia. Por isso, eu criei o curso Leituras do Novo Testamento, os 4 Evangelhos e a Literatura. Esse livro especificamente, esse curso especificamente, vai tratar dos 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, dentro da língua em que eles foram escritos, a língua grega, o grego koiné. E nós vamos nos principais textos de cada um desses evangelhos, diferenciando como a imagem de um Jesus é criado por cada um desses autores, dentro do contexto de sua redação, e como isso não tem relação direta com a figura de um Jesus histórico. Nós vamos trabalhar o contexto em que esses textos foram escritos e o que eles significavam na época em que foram escritos. Nós também temos à disposição o curso Apocalipse, Texto e Contexto, Sentido e Interpretação, que é um curso especificamente para o livro de Apocalipse. Esse livro é utilizado por tudo quanto é tipo de movimento, falando sobre fim dos tempos, falando sobre o fim do mundo. Mas o que será que esse livro significa no contexto em que ele foi escrito? Será que é isso mesmo que as pessoas dizem que ele significa? As imagens, os símbolos, o contexto político, o contexto econômico, a questão das traduções, porque a Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, houve sim uma tradução que nós chamamos de Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, porém, atenção, quando a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, foi traduzido para o grego na Septuaginta, haviam livros que nem tinham sido escritos ainda, como o livro de Daniel. Você sabia disso? Que quando o Antigo Testamento foi traduzido para a Septuaginta, que é essa tradução grega do Antigo Testamento, foi formada, ainda não existia o livro de Daniel, ainda existiam textos que não estavam na Bíblia hebraica. Então, para você ver que até mesmo a tradução, que as pessoas dizem, mas a tradução da Bíblia hebraica para o grego, a Septuaginta, são os textos mais antigos. Porém, tinham textos que nem existiam ali, que não tinham sido nem escritos em hebraico ainda, e que foram juntados. Então, o que nós temos hoje é um apanhado de textos juntados com intenções políticas, juntados com intenções teológicas, com construções bem feitas, elaboradas, e que nós simplesmente ignoramos e achamos que esse texto é um texto puramente religioso e que não faz mal a ninguém. É muito pelo contrário,
Por isso, eu te convido a adquirir o curso Apocalipse, Texto e Contexto, Sentido e Interpretação, que vai fazer a ponte do Antigo Testamento para o Novo e com as imagens que existem dentro dos símbolos, das mitologias, da política e de toda a intenção do autor de Apocalipse em elaborar aqueles textos numa época de censura, numa época extremamente perigosa para quem tivesse um pouco de coragem, tá? Então, eu insisto para que você adquira o curso de Apocalipse exatamente para não ser levado, não ser manipulado por interpretações escatológicas que estão muito menos preocupadas com o que o texto significa e muito mais preocupadas em defender o seu próprio sistema religioso. Também te convido a adquirir o curso Panteão Ugarítico e Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia, um curso elaborado especificamente para nos introduzir no mundo de mitologia que deu origem a inúmeros textos da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, e até mesmo do Novo, e que vão influenciar no entendimento das divindades. Você sabia, por exemplo, que no Antigo Testamento as divindades tinham corpo, eram físicas, eram materiais, comiam, faziam sexo. A ideia de divindade nesses textos é muito diferente do que hoje se diz que está no texto. Esse perigo de projetar a própria mentalidade para dentro do texto faz com que a gente não compreenda o que esses textos significam. Por isso, te convido a adquirir o curso Panteão Ugarítico e Mitologias Cananeias, Deuses e Deusas da Bíblia, para compreender essas divindades, essas entidades que são mencionadas nos textos bíblicos e que, numa passada de olho, você pode acabar perdendo essas menções, ok? E, automaticamente, fica sem entender esses textos. Agora é tradição. Todo último domingo do mês vai ter sorteio duplo de livros para os alunos dos meus cursos, todo mês para cursos diferentes. E veja, você pode voltar a concorrer em outro mês, mesmo que você tenha adquirido no começo do ano o curso. Então, quanto mais cursos você adquirir, mais chances você tem de ganhar os livros, porque agora faremos sorteios de dois sorteios todo último domingo do mês, até o final do ano. Não perca essa oportunidade. E veja, você que está adquirindo curso ou que quer adquirir outros cursos, todos os meus cursos vêm com certificação, com uma pequena biblioteca digital à disposição sua, de presente, com livros importantíssimos, muito material de pesquisa interdisciplinar e ainda atendimento personalizado. Quero te incentivar a me mandar e-mails com suas dúvidas. Se você adquirir um curso, você tem todo o direito de ser atendido via e-mail, das suas questões, nos seus comentários. Você, durante as aulas, pode anotar suas dúvidas e, assim, me enviar para que a gente possa construir juntos. Não tem problema nenhum, tá bem? E agora eu preciso te convidar. O curso Zacarias. E veja, o curso do livro de Zacarias é um curso fantástico que eu estou organizando. Nesse curso, o título é Zacarias, a expulsão da deusa e o silenciamento profético. O que significa isso? Pense, no livro de Zacarias nós temos evidências, indícios, evidências textuais dentro da Bíblia de que a deusa Asherá foi retirada, a imagem dela foi retirada do templo em Jerusalém, e que houve, sim, um massacre de profetas e profetisas. Então, isso na época do pós-exílio. Nós vamos identificar as visões do livro de Zacarias, entender a sua simbologia e mostrar os indícios textuais desse massacre, tanto da expulsão da deusa Asherá do templo em Jerusalém, onde ela era adorada junto com Javé, até o silenciamento, o massacre dos profetas. E por que é que esses profetas foram silenciados? Todos os cursos são aulas gravadas para você assistir quando quiser. Você não precisa estar presente nas aulas ao vivo para obter o seu certificado. Você pode assistir às aulas quando você quiser.
E aí você vai ter todo um material, toda a fundamentação para análise desse livro, e nós vamos analisar capítulo a capítulo do livro de Zacarias. No meu canal no YouTube, nós estamos tendo muitas lives, temos lives sobre teologia do domínio, com Sueli Feliziane, sobre feminismo, sobre mulheres, vozes dissonantes, sobre música brasileira, uma live intitulada Descatequizar para Descolonizar, com Geni Nunes, uma mulher indígena. Nós vamos falar no meu canal no YouTube. Você é muito bem-vindo para aproveitar todos os conteúdos. Se você adquirir um dos meus cursos, você já vai receber no e-mail todas as informações para aproveitar esses conteúdos diversos. Então, não perca tempo, adquira já os cursos que estão à sua disposição. Eles valem muito, eles são o resultado de muitos anos de pesquisa, muito trabalho, então estão à disposição. E é muito importante que você saiba que ao adquirir qualquer um desses cursos, você está não somente ajudando no meu sustento, mas também auxiliando com o meu tratamento médico e acompanhamento terapêutico. Eu sou autista de nível 1 de suporte e com isso eu tenho necessidades de medicações e terapias que não são fornecidas gratuitamente pelo governo. E qualquer curso que você adquire, você está contribuindo para isso. Se você quiser fazer contribuições mensais, você pode entrar no apoia.se/Angela Natel e fazer uma contribuição mensal a partir de R$5 por mês. Se você fizer isso, você vai ter descontos em alguns dos meus cursos. Então, aproveite. Os apoiadores têm vantagens, têm muitas... Ao me ajudar mensalmente, enquanto você for apoiador, você tem vantagens também ao adquirir alguns cursos. Aproveite cada uma dessas possibilidades. Assim nós vamos caminhar e construir juntos. Muito obrigada, pessoal.